uma coisa comum sem sofrimento, né? Ele deixa de ser sofrimento para ser uma coisa comum, uma coisa normal. Até, né? Exatamente. Essa questão do livro onde fala que as atitudes são as suas atitudes que levam à morte no dia a dia, é que a gente vai começar a trabalhar ainda com as crianças esse assunto, esse tema na catequese. Porque são as nossas atitudes que nos levam a esse estado de morte, né? É um desafio, então, para o catequista não deixar a morte virar um fato corriqueiro, de espetáculo, de notícia de jornal, mas, ao mesmo tempo, também não deixar com que o catequizando se enfraqueça na fé. Então, o desafio é chegar ao meio termo e mostrar o que realmente significa. E, nesse ponto, o livro pode ser um subsídio importante. Com certeza. Valéria, inclusive, ela falou das atitudes, né? Me lembrei aqui a questão morte, né? No segundo capítulo, quando eu retrato a origem da morte, né, eu trabalho muito em cima das profecias de Ezequiel capítulo 28, né, a parte da Bíblia que mostra bem clara, né, praticamente como se deu a origem da morte. E a origem da morte se deu justamente, né, foi um reflexo de uma atitude, de uma ação direta contra Deus. Né? Fala isso pra gente, você diz que é bem claro isso na Bíblia. Vamos lá. Conta a origem da morte. O Catecismo da Igreja nos retrata, nos mostra que tudo que Deus criou foi bom. Tudo, tudo, tudo. E realmente é verdade. Inclusive aquele que se opõe à vida, que hoje é denominado como Satã, como demônio, né? Enfim, como diabo. E lá nas profecias de Ezequiel, ele nos mostra, né, exatamente, de forma implícita, né, esse anjo, né, que foi criado no puro amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que o permitia caminhar lado a lado, né, com ele, coberto de gemas, das pedras mais preciosas, de uma sabedoria inigualável, entendeu? Entretanto, em vista, ou seja, em virtude dessa beleza esplêndida, ele simplesmente se rebelou, ou seja, seu coração inflou-se de orgulho, inflou-se de inveja, dando-se origem a todos os componentes, ou seja, todos os elementos que compõem a morte, que ao entrar na vida do ser humano, né, passou a nos limitar. Entretanto, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? A sua sabedoria, ela é infinita, né? Ela é infinita, ela vai além do cosmos. Por quê? Porque ele se aproveita, né? Ele aproveita da própria morte, né, para tirar algo em favor do seu grande plano na vida de seus filhos e filhas, né? Ou seja, na vida de sua criatura amada, que é cada um de nós. Certo. Fábio, você tem alguma formação em teologia? Você é ministro da Eucaristia, é um paroquiano atuante lá numa capela do Vicariato Oeste, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ousou agora escrever esse livro, que está servindo de ajuda para muita gente. Mas você já tem alguma formação em teologia? Para dizer, a única formação que eu tenho, eu fiz durante 1 ano e meio, quase 2 anos, a Teologia e Espiritualidade do Frei Ney Louco. Eu quero mandar um abraço para ele, tá? Para toda a equipe. Nosso amigo querido. Entendeu? Gente finíssima, ele realmente, ali na Tijuca, né? Só que eu comecei a fazer faculdade, aí eu tive que dar uma parada, entendeu? Mas fora isso, eu sempre tive as formações, né, cotidianas na paróquia, entendeu? Então, e sempre fui apaixonado por leitura, né? Sempre fui curioso, vamos dizer assim. E essa curiosidade me levou, né, a uma intimidade, né, com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Que é o Espírito Santo, né? Que nesse momento paira sobre nós, que está proporcionando essa alegria, né, e esse bem-estar para todos aqui presentes. E graças a ele, né, eu consegui, né? Cheguei aos poucos, tenho vamos dizer assim, alcançado um patamar melhor, entendeu? Bom, a gente está trazendo esse programa até vocês, a gente está querendo mostrar a atuação do jovem na igreja, nós que nos preparamos para a Jornada Mundial da Juventude, mostrar que o evento não acontece somente em julho do ano que vem, é no dia a dia, o jovem tem todos os dias para poder fazer uma verdadeira jornada para implantar aqui nesse mundo um mundo melhor, uma cultura de paz, de amor, e o Fábio Vinícius vem dando esse exemplo, ele que é ministro da Eucaristia, resolveu, a partir de uma palestra sobre o amor de Deus, publicar isso em livro para poder partilhar com todos nós. Isso todo mundo pode, de alguma forma, também exercer o seu talento a serviço realmente da evangelização. Posso prestar só um serviço aqui, Valéria? Aproveitar que a gente já falou da jornada, abrir esse espaço, que essa semana saíram alguns jornais aqui do Rio de Janeiro e a gente faz alerta para quem vem de fora, para quem está se organizando em relação a isso, de que algumas redes hoteleiras, né, agindo de má fé, não todas, é claro, mas algumas, estariam inflacionando o preço. O que tentaram fazer com
a Rio, mais 20 aqui no Rio de Janeiro. Então a gente alerta para quem vem de fora, exatamente, procurar pesquisar, negociar o preço, não contratar o hotel, a pousada de primeira, esperar um pouco, tentar verificar, fazer uma pechincha de preço, para que você não pague um preço muito além do que o preço normal aqui do Rio de Janeiro. E eu vou além. Procure se credenciar, se inscrever diretamente no site da Arquidiocese do Rio de Janeiro, no site da Jornada Mundial da Juventude, porque ali, incluído no pacote de inscrição, há a opção hospedagem também. Tem uma grande mobilização aqui no Rio de Janeiro para que as pessoas ofereçam as suas casas para que o peregrino possa se hospedar. Na verdade, ele só vai chegar em casa para dormir, porque o dia inteiro ele vai ter atividade na programação da jornada. É uma atividade muito intensa, não só de catequese, como os encontros oficiais com o Papa, mas também muita programação cultural. Quem vier ao Rio de Janeiro vai poder conhecer a cidade, vai poder conhecer a cultura, a história da cidade, além da sua religiosidade, é claro, além da espiritualidade da jornada. Então, a nossa sugestão é se inscreva através do site da jornada. Ali você vai poder ter informações oficiais e aproveitamos também para sugerir a você que mora no Rio de Janeiro e ainda não ofereceu um espacinho para servir de abrigo para os peregrinos, ainda dá tempo. Não precisa ser um quarto de hóspede, não. Basta um pedacinho da sala ali, do tapete, onde possa colocar o seu colchonete, é um colchão de dormir que vem no kit do peregrino. Ele só vai chegar para dormir, precisa de um banheiro, somente isso. A alimentação já está incluída no pacote de inscrição, então não precisa se preocupar com a alimentação. É só realmente um cantinho onde o peregrino possa estender o seu colchão, seu saco de dormir. Se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo. No site da jornada é Rio 2013, não é isso? .com.br. Rio 2013? Confirma. Rio2013.com. Rio2013.com. É Rio2013numeral.com. Entra ali, inscreva-se não só para hospedar os peregrinos, como também para ser voluntário. Há muitas formas de ser voluntário. O trabalho já começou, desde agora você já pode trabalhar. Enfim, cada um de acordo com o seu dom. Os organizadores vão saber selecionar direitinho onde você pode exercer melhor o seu talento a serviço da Jornada Mundial da Juventude. Vamos fazer o último intervalo do programa? Voltamos já já. Rio, leva o desejo pra nação inteira. Rio, cai no buraco, mas não despenteia. Rio, e mesmo assim o Cristo te abençoa. Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de televisão. Como você já sabe, toda sexta-feira o programa é transmitido do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Mais uma vez, muito obrigada a você que nos acompanha desde o comecinho do programa e também você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. No programa de hoje estamos conversando com o autor do livro Se Deus é Amor, Por que existe a morte? Descubra em 2012. O autor é o Fábio Vinícius, esse jovem escritor, ele que também é ministro da Eucaristia de uma paróquia aqui no Vicariato Oeste da Arquidiocese do Rio, e hoje está conversando conosco sobre esse livro. Participam também do programa a Juliana Oliveira de Campos, que é catequista, e meu amigo jornalista Luiz André Ferreira. Fábio, vou começar esse bloco
perguntando para você o seguinte, eu estou falando muito sobre a Jornada Mundial da Juventude, correto, que acontece no ano que vem, estamos numa contagem regressiva. Dona Anita Tempesta, nosso arcebispo aqui do Rio de Janeiro, um trabalho bastante dedicado, tudo que ele tem feito tem sido em função da jornada. Acabamos de receber o Círio de Nazaré, foi o tema da jornada, enfim, o Rio de Janeiro respira ares de jornada. O que esse livro fala para o jovem? Que mensagem ele passa para a nossa juventude? Muita coisa, principalmente com relação à família, né? Eu busco mostrar para o jovem, né, a importância do valor, como nós falamos no bloco passado, no bloco anterior, né? E quando você fala em família, você tem que, vamos dizer assim, partir da construção, como se constrói uma família, né? Eu retrato no livro que a família não é como uma laje pré-fabricada, né? Ela tem que ser edificada aos poucos, né? E eu passo para o jovem o seguinte, que você hoje, que está namorando, né, com a sua amada ou seu amado, é importante aproveitar esse momento da vida para se conhecer, né? Saber lidar principalmente com os defeitos e com as qualidades. E partir para a segunda fase, que a gente chama de noivado, a partir do momento que você tiver segurança, né, de que esse degrau está completamente sólido. Porque a partir do noivado se começa uma preparação, ou seja, se começa um planejamento para uma nova fase, que é a terceira e última, e na verdade a primeira, onde a gente recomeça tudo de novo, né, ou seja, recomeça diariamente, que é o casamento. E esse livro ele traz justamente, né, muita coisa, principalmente para os jovens, né, para os jovens de hoje em dia, que não namoram, ficam, né? Tá certo. É tão rápido que não dá nem para se conhecer direito. Verdade, né? verdade. Às vezes o ficar é numa noite, né? Ficar numa noite, aí o que acontece? Padre Zezinho ele tem uma música que diz o seguinte, que nenhuma família começa em qualquer de repente. E a família contemporânea, a família moderna, ela tem começado em qualquer de repente, né? E a maior prova disso, as evidências, são questões de gravidez precoces, né? Que obriga muitas das vezes as jovens, né, a abortar a criança, né, ou então até mesmo ter uma certa dificuldade, entendeu? Despreparo mesmo, sem preparo. Aí a criança nasce sem estrutura, né, sem lenço, sem documento, e aí que se manifesta o amor desse Deus Todo-Poderoso, né, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, que nós retratamos no nosso livro. Fábio, tem um capítulo do seu livro que fala sobre o mandamento dos mandamentos. Que Sim. mandamento seria esse? O amor ao próximo. Amar ao próximo é o mandamento dos mandamentos. Por quê? Porque o amor ao próximo, ele é mais forte que o sangue. Que diga, né, o carpinteiro na pessoa de São José, que ele não pensou duas vezes em acolher a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis saber se o menino Jesus saiu ou não das entranhas dele, ele simplesmente amou. Amor, né? Hoje quantos pais de criação adotaram os seus filhos, né? E estão amando eles da mesma forma como São José amou Jesus. Né? O amor ao próximo, ele é mais forte que o sangue, por quê? Eu coloquei no livro a passagem do Bom Samaritano, que é muito interessante, onde um jovem ele é assaltado, ele é esfolado pelo assaltante, fica ali jogado no chão, né? Fica jogado ali no meio da sociedade, muito semelhante, né, aos jovens, aos mendigos, moradores de ruas, no dia a dia, né? Que a gente vê no dia a dia, que estão jogados ali sem lenço, sem documento, e a gente passa como se nada tivesse acontecendo. E aconteceu isso na passagem do Bom Samaritano, onde o levita passa, onde o sacerdote passa, que era um homem de profunda oração, e só falta passar por cima. E acontece muitas das vezes com a gente também, que é cristão. E chega aquele homem que não valia, dentro do ponto de vista judaico, não valia absolutamente nada, o samaritano, ele não só acolhe aquele homem, ele não só ampara aquele homem, mas que ele condiciona, né, vida para aquele homem. Né? Então, por isso que o amor ao próximo é mais forte que o sangue, e o mandamento dos mandamentos, Juliana, é esse, que resume todos os outros. Porque se você ama seu próximo, você não mata, você não adultera, né, você não comete crime, você não faz absolutamente nada, você simplesmente, né, se esforça diariamente para viver as propostas, né, daquele que é a misericórdia e compaixão em nossa vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Fábio, quando a gente falou de morte até agora, a gente falou em duas esferas da morte. A morte, né, um novo plano, né,
que a gente vai, nosso espírito vai, a morte física, o corpo que fica inerte aqui, com a dificuldade da família em lidar com esta perda, a família e amigos. Agora tem uma terceira morte, a morte em vida, aquela pessoa que perde o estímulo de viver, está aqui apenas contando o tempo dela biologicamente, sem fazer nada, sem fazer bem ao próximo, sem fazer nada por si, enfim, aquela pessoa que morre em plena vida. O que o livro ajuda essa pessoa? Vamos lá, ontem, eu vou comentar se você compreender minha resposta. Eu estive na Missa da Vitória, lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. E o padre Jorge Bispo, ele falava uma coisa assim muito interessante, né? Sobre a passagem que Pedro começa a afundar nas águas, nem Jesus vai e tira ele. E ele comentou algo muito interessante, o seguinte, que Pedro ele começou a afundar nas águas a partir do momento quando ele tirou o olhar dele de Jesus. É isso que acontece com as pessoas que vivem sem perspectiva de vida. Quando elas tiram o olhar de Cristo, quando elas tiram o olhar daquele que é esperança na vida delas, ela está propensa a viver a morte ainda em vida, ou seja, a viver aquela profunda depressão diária, né? Por isso, se você hoje está vivendo esse estado de vida, ainda há tempo. Busca a esperança que está ao seu redor, que se faz presente, né, em todas as pessoas que está dentro da sua casa, no seu trabalho, né, e claro, né, na Santa Igreja. Bom, eu estou vendo aqui no livro do Fábio Vinícius as referências bibliográficas. Para ele escrever esse trabalho, ele se baseou no livro que é O Segredo da Sagrada Escritura, que é do Felipe Aquino, também no Catecismo da Igreja Católica, ainda na Cura pela Eucaristia, que é do Alfredo César da Veiga, e no Milagre Eucarístico de Lanciano, segundo o cientista que comprovou sua autenticidade, Montfort. Então, quer dizer, você usou como referências bibliográficas e, é claro, as Sagradas Escrituras foram fundamentais para você escrever esse livro. O livro que resultou inicialmente de uma palestra na Pastoral do Batismo e, por inspiração, o Fábio resolveu transformar nessa obra que está a serviço de todos. Você pode perceber no teu vídeo os contatos do Fábio Vinícius. O livro está em várias livrarias do Brasil, em algumas aqui do Rio de Janeiro, e você pode também fazer seu contato com o Fábio Vinícius. O telefone está aí na tua tela, está também o e-mail dele. Enfim, mande a sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, porque é lógico que durante o programa a gente não consegue abordar tudo que está no livro. E como eu já falei nos blocos anteriores, o objetivo desse programa é mostrar a nossa juventude em ação. Nós que estamos nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude em contagem regressiva para esse grande encontro dos jovens com o Papa Bento XVI, que acontece em julho do ano que vem, aqui no Rio de Janeiro. É importante mostrar como os nossos jovens são atuantes, como eles atuam no dia a dia nas suas paróquias, como eles transformam, colocam os seus talentos a serviço de toda a igreja e também da sociedade. E o Fábio veio aqui como exemplo, como inspiração para todos vocês que nos assistem. Lembrando mais uma vez, já que estamos falando da Jornada Mundial da Juventude, que você entrando no site da Jornada, que é rio2013.com, você pode se inscrever não só como voluntário da jornada, como também oferecer um espacinho na sua casa, um cantinho, para que os peregrinos recomendados, não é qualquer pessoa, os peregrinos que se inscreveram e que foram recomendados pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, possam estender o seu saco de dormir e descansar para que todos os dias possam acompanhar a programação da jornada, que vai ser bastante intensa, muita atividade cultural, muita atividade de catequese, muito encontro com o Papa Bento XVI, e quem for voluntário vai ter um dia, um momento especial de encontro com o Papa. Se você não sabia, corre lá para você se informar, porque vale a pena realmente participar desse momento histórico. Escrever seu nome na história da jornada. Eu ajudei, eu participei, eu fiz da minha vida também uma jornada. E o Fábio Vinícius é um jovem que hoje está nos trazendo aqui um pouco da sua experiência. Bom, o programa está quase chegando ao final. Eu quero dedicar esses últimos minutos para que o Fábio deixe suas considerações finais. Fábio, que mensagem você pretende deixar para os nossos telespectadores com esse livro? O que você pretende falar para os nossos jovens? A quem você recomenda ler o seu livro? Apesar do livro ser católico, né, apostólico romano, mas eu recomendo, né, para todos os segmentos religiosos, né? Porque o livro ele fala do amor de Deus um todo, né? Não só especificamente para católico. Claro que eu utilizo referências católicas, né, para poder mostrar o amor de Deus de forma mais clara, como na Eucaristia, né, que a gente chama de o pão da vida, o pão que nos mantém diariamente alimentado, né? O pão que nos mantém, ou seja, que não é o pão, mas sim a carne, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele diz, isto é meu corpo que será entregue por vós, né?
E recomendo a todos lerem, porque é um livro para a vida, né? É um livro que eu procuro mostrar, né, a experiência que tive com Deus, que tem dado certo comigo, né? Que tem transformado esse coração de pedra, que é o meu, né? Aos poucos está se transformando, e se realmente o livro está surtindo efeito nessa pessoa, né, nesse pobre homem que se encontra aqui diante dessas câmeras, né, diante aqui de todos os telespectadores, com certeza, né, ele surtirá efeito em outras pessoas também, Valéria. Vai ter algum momento de tarde de lançamento, tarde de autógrafo? Estarei dia 13 de agosto na Bienal de São Paulo, né, às 16h30, numa tarde de autógrafo, na bancada da editora Baraúna. Dia 14 de agosto, dia 14 às 7h30 da manhã, estarei dando a entrevista na Rádio Catedral, às 7h30, né, no programa do Padre Ricardo White. E estou dependendo assim, entendeu? Ou seja, estou indo onde estão me convidando, né? Então, confirmando, durante a Bienal do Livro, em São Paulo, vai ter no dia 13 de agosto, às 4h30 da tarde, no estande da editora Baraúna, a tarde de autógrafo do livro Se Deus é Amor, Porque Existe a Morte, Descubra em 2012, que é o livro do nosso Fábio Vinícius, que está aqui conosco hoje na Tribuna Independente. Quero agradecer a participação da Juliana Oliveira de Campos, catequista. Obrigada por participar do programa. Agradeço ao meu amigo Luiz André Ferreira, jornalista. Obrigada também pela participação. E ao Fábio Vinícius Ferreira de Souza, escritor, ministro da Eucaristia. Obrigada, parabéns pelo livro. Eu sei que o seu programa não é o show da Xuxa, mas eu posso mandar um beijo? Por favor, é o momento para você mandar seus abraços. Bem, gente, olha só. Quero primeiramente mandar um abraço, um beijo, né, na minha eterna namorada, esposa, mãe dos meus filhos, Tamara, para os meus tesouros, Bruno, Ana Carolina e Rafael, a toda a minha comunidade de Santa Terezinha, de São Miguel Arcanjo, em Uaíba, né? Meus amigos do Conselho Federal de Odontologia, né? Amigos também, enfim, meus irmãos, a minha mãe, aquela que deu sim para a vida e que permitiu que eu estivesse aqui. Qual o nome dela? Dona Margarida. Um abraço, Dona Margarida. Claro, né? E há 3 padres que me ajudaram muito nessa jornada, entendeu? O padre Adenilson, ao padre Jorge Bispo, né? O padre Luiz Fernando e, claro, né, o Dom Nelson Francelino. Prefaciou o livro. Muito obrigada, então, Fábio Vinícius, pela sua participação. Eu que agradeço. Eu quero, então, recomendar, quem quiser comprar o livro, tem o site também da editora, www.editorabaraúna.com.br. Bom, registro aqui meu abraço para Bianca, que fez aniversário, nossa querida fisioterapeuta, namorada do Marcelo Gedião. Um grande abraço para você. Um abraço para o padre Ademar, lá da Matriz de São Gonçalo de Amarante, que está sempre assistindo também o nosso programa. Muito obrigada a você de casa pela sua audiência, em especial o nosso agradecimento ao Restaurante do Empresário, que fica na Rua da Candelária, número 9, no 13º andar, no centro do Rio de Janeiro. É uma ótima opção para o seu almoço de negócios, ou simplesmente você que trabalha ou está visitando o Rio, o centro da cidade, venha conhecer as maravilhas do Restaurante do Empresário, com uma vista linda da Baía de Guanabara. Muito obrigada, tenha uma ótima noite, feliz Dia dos Pais. No próximo domingo, receba um abraço carinhoso de todos nós da Rede Vida de Televisão. Rede Vida de Televisão, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Tchau, tchau.